Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Que a paz e a luz do Cristo envolvam nossos corações, trazendo serenidade e entendimento. Este é um momento de reflexão, aprendizado e prece, no qual buscamos nos conectar com Deus e com a espiritualidade superior para fortalecer nossa jornada terrena. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Antes de iniciarmos o nosso Evangelho no Lar, sugiro que você coloque um copo de água perto de você. Ao final, essa água estará fluidificada com boas energias e poderá ser tomada como um bálsamo para o corpo e para a alma. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, elevamos nossos pensamentos a Ti neste momento de recolhimento e oração. Rogamos, Pai amado, que derrame suas bênçãos sobre todos aqueles que se encontram enfermos, internados nos hospitais, lutando pela recuperação do corpo e do espírito. Pedimos também, Senhor, por aqueles que vivem em privação de liberdade, para que encontrem em seus corações o arrependimento e a esperança na reabilitação e no amor do Cristo. Abençoa, Pai, os que enfrentam dor e sofrimento, sejam eles materiais, emocionais ou espirituais, para que possam encontrar conforto e alívio em Tua presença. Oramos igualmente por aqueles que desencarnaram e que ainda não reconheceram sua condição no plano espiritual. Que sejam amparados pelos mensageiros de luz, acolhidos com amor e conduzidos ao caminho do entendimento e da paz. Senhor, peço também que derrame suas bênçãos sobre todos os nossos familiares, tanto os que estão neste plano quanto os que já partiram. Que teu amor e tua luz, Senhor, nos envolvam e nos fortaleçam sempre. Neste momento, vamos fazer aquela humilde prece que um dia Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não vim destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar o seu verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que, nessa lei, nos deparamos com o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, a base da doutrina cristã. Sobre as leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário da lei divina, ele as modificou profundamente, tanto na substância quanto na forma. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, Jesus não podia reformá-las de uma forma mais radical do que reduzindo toda a lei num único preceito: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí estão toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até a última letra. Jesus quis dizer que é necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria aquela lei ter sido promulgada, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Como todos os homens são filhos de Deus, todos, sem distinção nenhuma, são tratados com igualdade. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia a ele dar cumprimento às profecias que anunciaram a sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina.
O Cristo veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que se passa na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Veio ensinar o caminho que nos conduz a esse reino, os meios de se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas futuras para a realização dos destinos humanos. Entretanto, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar a semente de verdades que, segundo ele próprio, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos subentendidos. Para compreendermos o sentido oculto de algumas palavras suas, se fazia necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que a consciência humana alcançasse certo grau de maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a abertura e o desenvolvimento de tais ideias. Portanto, era importante dar tempo para a ciência progredir. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, por meio de provas irrecusáveis. Ele nos mostra a espiritualidade, não mais como coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e sempre atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, jogados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo menciona em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu incompreendido ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento está no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, e sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com a cooperação de uma multidão infinita de intermediários. De certa maneira, é um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de seus entendimentos aos homens para lhes tornar esse mundo conhecido e a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas promover sua execução. Nada ensina em contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma simbólica. Vem cumprir nos tempos profetizados o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Portanto, ele é obra do Cristo, que o preside, conforme igualmente o anunciou, para a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. No entanto, como essas leis têm o mesmo princípio, que é Deus, não podem se contradizer. Se uma fosse a negação da outra, necessariamente uma delas estaria em erro e a outra com a verdade, pois Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias vem apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, tanto de um lado quanto do outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Chegou o tempo em que os ensinamentos do Cristo precisam ser completados, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo auxílio.
Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já não se podendo mais lhe opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião até hoje não puderam entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, se rejeitavam entre si. Faltava preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez que essas relações foram comprovadas pela experiência, uma nova luz se fez. A fé caminhou para a razão. Esta nada encontrou de contraditória na fé. O materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, ela chega à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. As consequências são fáceis de prever. Acarretará para as relações sociais modificações inevitáveis, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e brotam da lei do progresso, que é lei de Deus. Deus é único, e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para tornar a divindade conhecida, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as atribulações que esse povo passou destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus revelados por intermédio de Moisés contêm a semente da mais ampla moral cristã. Porém, os comentários da Bíblia limitavam seu sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não teriam então compreendido. Mas, nem por isso, os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como um rosto brilhante, igual a um farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se colocou a regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, que não por meio de sacrifícios, nem que se devesse perdoar a um inimigo. É notável que, do ponto de vista da matéria e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles se achava muito atrasada em moralidade e não teriam se convertido pela força de uma religião inteiramente espiritual. Era necessária para eles uma representação semimaterial igual a que a religião hebraica apresentava. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava à consciência. O Cristo foi o iniciador da mais pura e da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que irá renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor ao próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Enfim, de uma moral que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca que Deus utiliza para fazer a humanidade avançar. São chegados os tempos em que as ideias se desenvolverão, para que se realizem os progressos que estão nos planos de Deus. Elas têm de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas anunciadoras. Contudo, não creiam que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Para atingirem a maturidade, aquelas ideias precisam de abalos e discussões a fim de que atraiam a atenção das massas.
Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão as consciências, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade atravessar as trevas. Esse dia foi o da vinda do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a lhes advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. O trovão retumbará. Sejam firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se sustenta nas próprias leis da natureza, e estejam certos de que tudo o que é de ordem divina tem objetivo grande e útil. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo ao bem-estar material, revestia-se em proveito do interesse das trevas. Como vocês sabem, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. Passados 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, o reino do Cristo ainda não veio. Cristãos, voltem para o Mestre que quer lhes salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. O amor o enche de inexplicável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos lhes dizem isso constantemente. Dobrem-se à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serem derrubados. Isto é, preparem-se e não imitem as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas com a chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vocês, obreiros esclarecidos e ardorosos, façam ouvir a sua humilde voz, porque vocês são o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras somos pequenos, careçam de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o edifício de sua república e imperceptíveis animaizinhos não elevam continentes. Apóstolos da paz universal. Começou a nova cruzada, que não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhem e marchem para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence à vigorosa legião dos pais e doutores da Igreja, aos quais a cristandade deve suas bases mais sólidas. Como vários outros, foi arrancado do paganismo, ou melhor, da crueldade mais profunda pelo brilho da verdade. Quando esteve entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava longe, que não nos prazeres físicos e fugitivos, quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou, as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina futura. Essa a razão por que hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele pressentiu um dia, se tornou seu ardoroso divulgador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Nota: será que Santo Agostinho vem a demolir o que edificou? Certamente que não.
Como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito o que não via enquanto homem. Liberta, sua alma entrevê claridades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Assim é que teve de abandonar a crença que havia alimentado dos espíritos íncubos e súcubos e o anátema que tinha lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a pureza, ele pode pensar sobre alguns pontos de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do espiritismo, porque vê cumprir-se o que foi predito. Proclamando-o na atualidade, outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição semelhante. Com base nesta leitura, esta passagem nos convida a compreender que a missão de Jesus não foi abolir as leis divinas, mas dar a elas um novo entendimento, mais profundo e adaptado à nossa capacidade de compreensão. A mensagem do Cristo nos ensina que o amor a Deus e ao próximo são os pilares de nossa conduta moral e espiritual. O Espiritismo vem, então, como a terceira revelação, trazendo a chave para interpretar e aprofundar esses ensinamentos. Ele nos explica que a vida terrena é apenas uma passagem e que nosso verdadeiro destino é o reino dos céus. Compreender essa verdade nos ajuda a enxergar os desafios da vida sob uma nova perspectiva, cultivando a fé, a resignação e a esperança. Jesus ensinou por meio de parábolas e simbolismos, pois sabia que sua mensagem deveria ser assimilada gradualmente. Hoje, temos a ciência e o espiritismo para nos ajudar a aprofundar esse entendimento, unindo razão e fé em um caminho de progresso espiritual. Que possamos levar essas reflexões para a nossa vida, aplicando-as em nosso dia a dia, buscando sempre viver de acordo com os ensinamentos do Cristo. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do amor e da fraternidade. Encerramos este Evangelho no Lar com a seguinte prece. Senhor, agradecemos pela luz que nos ilumina o entendimento, pelos ensinamentos que nos guiam e pela presença de amigos espirituais que nos auxiliam em nossa caminhada. Que possamos ser instrumentos do Teu amor e da Tua paz, levando a caridade e a esperança a todos ao nosso redor. Que a Tua vontade seja feita, agora e sempre. Assim seja.